Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonir Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou construtor da teoria econômica quântica, essa teoria, a teoria que provou para o mundo que desde sempre o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, né? Principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei nessa conclusão, como eu cheguei nessa prova, simplesmente eu aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei aqui, ó, a lei da oferta e demanda, né? A oferta que induz a ação humana, né? de atração econômica e de repulsão econômica, né? É a oferta que induz essa ação humana de atração e de repulsão econômica. Bom, quais são as leis do movimento ou as equações do movimento que descrevem atração e repulsão? Força elétrica, lei da gravidade e proporção de Galileu ao corpo em queda livre, ou seja, essa função aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, ou seja, esse gráfico aqui. Então esse gráfico, né, da ação humana, né, que é a oferta que induz a ação humana de atração e de repulsão econômica, esse gráfico aqui que você está vendo, ele é o gráfico mais fundamental da economia, que ele está ligado simplesmente à lei da oferta e demanda, que é a microeconomia, né? Que é justamente de microeconomia também. Então a potência, e esse gráfico ele explica todos os fenômenos de economia, né? Ele está explicando a forma correta de você entender os efeitos da economia, os efeitos da economia. Então o que eu vou falar aqui nesse vídeo é simplesmente as curvas de juros futuros, tá vendo? As curvas de juros futuros. Então as curvas de juros futuros, as três curvas de juros futuros, elas estão fortemente presentes nesse gráfico 1 sobre x ao quadrado. Tá vendo as três curvas aqui, ó? Curva normal, curva plana, né? Curva normal, curva invertida e curva plana, né? Elas fortemente presentes aqui, ó. Curva invertida, curva plana e curva normal, as três curvas. Então você vê que esse gráfico ele é tão poderoso, o gráfico da oferta e demanda, e ele é ação humana, por isso que a ação humana é uma única variável, economia é a única variável, a variável da ação humana, pronto e acabou, não tem mais conversa. Portanto, esse gráfico, então esse gráfico, ele realmente simboliza de forma correta, de forma fidedigna, todos os efeitos da economia. Então ele explica a forma correta de você entender os efeitos da economia. Então o que eu vou falar aqui justamente as curvas de juros futuros. Elas estão as três curvas de juros futuros que você está vendo aí, ó, curva normal, curva invertida e curva plana aqui, ó. Ou seja, elas estão nesse gráfico aí, eu vou provar para vocês como que você analisa nesse gráfico. Deixa eu passar aqui para frente. Então, pessoal, veja aqui, o que que é, então vamos aqui direto, o que que é, como funciona as curvas de juros futuros, né? A taxa de juros é um dos principais elementos do impacto sobre o cenário econômico do país. Com isso, ela pode afetar diretamente os investidores e as suas estratégias. Então tem que saber ler esse gráfico aqui, que as três curvas de juros futuros estão presentes nesse gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, os juros, ele pode afetar diretamente os investidores e as suas estratégias. Para a sua análise, além de considerar a taxa no presente, é fundamental conhecer a curva de juros futuros. Veja que sensacional. Por meio dela, das curvas de juros futuros, você pode compreender melhor o que é possível esperar do mercado e da economia. Ou seja, esse gráfico está dizendo, então esse gráfico, como esse gráfico é o gráfico mais fundamental, da lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, ela mesmo significa isso aqui que eu vou ler novamente. Por meio desse gráfico, você pode compreender melhor o que é possível esperar do mercado e da economia. Porque está falando das curvas de juros futuros. As curvas de juros futuros, ele fala, por meio das curvas de juros futuros, você pode compreender melhor o que é possível esperar do mercado e da economia. Ou seja, esse gráfico aqui. Saber ler esse gráfico não tem erro. A partir desse conhecimento fica mais fácil ajustar ou definir sua estratégia para se proteger ou aproveitar as oportunidades que podem surgir, né? Então, as curvas de juros futuros, também conhecidas
também conhecido como yield curve, campo de curvas, é uma representação gráfica das expectativas de juros do mercado ao longo do tempo. Ela considera títulos com riscos semelhantes, mas com vencimentos distintos, indicando o possível comportamento dos juros no curto, médio e longo prazo. No Brasil, essa curva se baseia na taxa básica de juros, a Selic. Então, onde está a Selic aqui nesse gráfico? Está bem aqui no centro, ó. Está no centro desse gráfico. Então, no centro desse gráfico aqui, ó, é o Banco Central com a taxa Selic. Então, quando você olhar aqui nas três curvas, curva normal, curva invertida e curva plana, esse juro aqui, o eixo Y é o Banco Central. Então ele vai fazer o papel do Banco Central, o eixo Y, nas três curvas de juros futuros. Então a cada 45 dias, o Copom, o Comitê de Política Monetária, se reúne para definir se a Selic deve aumentar, diminuir ou ser mantida. Como o Copom faz parte do Banco do Brasil, ele se relaciona à política monetária do país. Enfim, em todo o significado das curvas de juros futuros. Então vamos aqui diretamente analisar a curva normal. Então vamos analisar a curva normal. A curva normal se caracteriza pelo movimento ascendente, ou seja, de crescimento de juros com o passar do tempo. Então você vai cruzar aqui, ó, só para mostrar aqui para vocês. Então você está vendo aqui, esse eixo vertical aqui, é aqui, ó, a taxa Selic. Então você está vendo aqui, ó, que ela, quando cresce em Y, cresce no tempo também. Entendeu? Cresce em Y, cresce em X, que X é o tempo. Então, é justamente você olhar para esse lado dessa curva. Tá vendo aqui essa curva aqui, ó? Essa curva, a deflação, tá vendo? O laser está acabando a pilha aqui. Tá vendo essa curva da deflação aqui? É esse lado da curva. Entendeu? Então, você olhar para cá. Deixa eu vir para cá, eu acho que fica melhor. Então, você olhar para essa curva de juros futuros, tá vendo? O eixo vertical faz o papel dos juros futuros, mas é a taxa Selic. Vamos pensar na taxa Selic. E aqui é o tempo. Então, o que é o tempo? Esse eixo Y. Aqui é a taxa Selic. Então, você vê, quando aumenta em Y, aumenta o tempo também, aumenta em X. Então, é você olhar para essa curva aqui, ó. Você olhar para a deflação. Então, você precisa olhar para a deflação. Tá vendo aqui? Porque quando o menos 8 é menor do que o menos 7. Você olhando lá em X, o menos 8 é menor do que o menos 7, que é menor do que o menos 6, que é menor do que o menos 5, certo? Então esse eixo X aí no plano cartesiano, todos esses números de menos 8 até 8, ele cresce de menos 8 até 8. Então menos 8 é menor do que menos 7, que é menor do que menos 6, que é menor do que menos 5 e assim por diante. Então à medida que ele está aumentando da esquerda para a direita, ele, olhando para aquele lado lá, aqui está aumentando o juro, ou seja, é essa curva aqui, a curva de juros futuros, a curva normal. Tá vendo? Então é como você olhar para essa curva, é você olhar para aquela curva ali, ó, lá na curva da deflação, a curva da deflação. Porque a deflação tem uma relação direta com a taxa de juro. A deflação tem uma relação direta com a taxa de juro. Então a curva normal, na verdade, quando cresce em Y e cresce em X, quer dizer que tem uma relação direta. Uma cresceu, a outra cresce. Entendeu? Então é você olhar lá para a curva da deflação, para essa curva do lado negativo, lá dos números inteiros negativos. Que sensacional! Só para você ver o poder que é esse gráfico. Então, o grande detalhe da teoria econômica quântica, que é uma teoria totalmente experimental, empírica, ela simplesmente vai aprofundar na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. E aí ela vai revelar esse gráfico. Então o mundo da economia, eles esqueceram de aprofundar na lei mais fundamental da economia. Beleza. Agora a curva invertida. Então o que é uma curva invertida? Ela está dizendo o seguinte, o que ela está dizendo nessa curva invertida? Ela está dizendo, ó, quando eu aumento o juro, né, ela está falando, se eu aumentar o juro, eu diminuo o tempo. Porque, né, ó, quando eu aumento aqui, esse cara vem para cá. Então quando eu aumento o juro, eu diminuo o tempo. Para eu aumentar o juro, eu preciso diminuir o tempo. Ou para eu diminuir o juro, eu preciso aumentar o tempo.
Então é uma curva invertida. Então esse outro lado aqui é você olhar para a inflação. É você olhar para a inflação aqui, ó. Certo? É olhar para essa curva aqui, ó, a curva da inflação. Então, então essa é a curva normal. Então, enfim, além disso, o período multiplicacional aumenta a incerteza, ele fala aqui, ó. Em todo significado, eu não vou entrar no significado de curva normal, de curva invertida, só para mostrar para vocês como que eles estão fortemente presentes, as três curvas nesse gráfico. O que eu vou mostrar um detalhe aqui é na curva plana, que é interessante isso aqui. Então você tem essa curva normal, a curva invertida, eu não vou entrar no significado dela, que não precisa, estou só mostrando para vocês como que as curvas de juros futuros elas estão fortemente presentes dentro da teoria econômica quântica, dentro desse gráfico da lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, que é a microeconomia, na verdade. Porque microeconomia lida com a interação da oferta e demanda na determinação dos preços. Então esse gráfico está mostrando a desinflação, ou a inflação. Não, a desinflação ela tem uma relação direta com a taxa de juros, mas uma relação inversa com a inflação. Uma inflação alta é uma desinflação baixa. E tem a ver com isso, né? Porque a microeconomia, ela é justamente a inflação aqui, uma inflação baixa é que vai ter uma desinflação muito alta. E isso determina o preço, a construção dos preços. Mas beleza, não é o caso aqui. Então a curva de juros e de juro invertida, né? Então você vê, a gente pode fazer uma análise se quiser. Por exemplo, a curva de juro normal, ela está mostrando o seguinte, ó, à medida que o tempo passa, ela dá um pico muito alto de crescimento. Você tem ela cresce rápido e depois ela vai para uma região de estabilidade. É como que o juro ele já não cresce mais. O retorno, né? A curva de juros, o retorno. Então existe um limite mesmo para o próprio retorno econômico. Então a própria curva de juros, por exemplo, a curva normal, ela fala, ó, tem um crescimento muito alto, você tem um retorno muito alto na taxa de juros, nos juros, mas chega um tempo que esse juro já não dá mais resultado, ele não tem mais retorno, porque ele vai para uma região que de saturação, ele já não cresce mais, cresce assintoticamente. Então é esse gráfico que você está vendo. E aqui na curva de juro invertida também, ela fala, ó, o juro, existe um momento, um tempo tão pequeno, um tempo mais curto, que você tem um juro, um ganho alto, os juros, certo? Mas chega um momento que esse tempo ele tem um limite de tempo, sei lá, vamos colocar aqui 2, sei lá, o número 2, por exemplo. É o limite, entendeu? É o limite do juro, então ele vai para uma região de estagnação, é uma saturação, ele satura e não tem mais ganhos. Juros a curto tempo, um tempo curto. Então ela está mostrando que existem regiões de saturação. É o limite. Então as próprias curvas de juros futuros, elas estão mostrando que existe limite econômico. Então, por isso que você está vendo aqui que a economia realmente ela tem um limite econômico que vai de 2 a 6%. De 2 a 6%. Então, as próprias curvas, a curva de juro normal, a curva invertida, elas estão mostrando que existe um limite econômico. Você ganha dentro de uma faixa só, entendeu? E isso é o limite, é o tamanho do limite do espectro econômico, entendeu? De 2 a 6%. Né? O número 6 é muito interessante, que é o limite superior da economia, né? Que eles falam, os babilônios já falavam da importância do número 6, né? Da antiguidade, o 6 é um número muito importante. Bom, então, e aqui a curva plana, né? Aqui que é interessante, deixa eu vir para cá, a curva plana, passar para cá. A curva plana, que eu queria fazer uma análise nela aqui, que é interessante. Então veja, a curva plana aqui, ela tem um detalhe nessa curva. O que ela está mostrando aqui, ó? Esse risco aqui, ó. O que ele está mostrando? Aqui, ela está estabilizada. O que ela está dizendo? Que o juro fixar o juro. O juro ele fixou num ponto e acabou. Ele está estável, não tem variação do juro. Então, existe um conceito de curva plana que ele fala que a curva plana pode indicar um cenário de transição econômica. Então, a curva plana, que significa ali, ó. Então, você tem que analisar essa curva. Ela está dizendo, ó,
o juro não está variando, ele está fixo, certo? E aí a curva plana, ela significa, ela está indicando um cenário de transição econômica, ela está indicando um cenário de transição econômica, ou seja, ou uma inflação alta ou uma recessão. Eu estou trabalhando só o conceito, só que a gente tem que entender que uma alta inflação é uma baixa desinflação. Portanto, uma inflação alta, ela é uma região onde a economia trabalha da melhor forma. Agora, a recessão é o inverso da inflação, de fato. A recessão econômica é desinflação alta. Então, recessão, você pode chamar, vamos dizer assim, recessão é como que uma inflação baixa, né? Recessão você vai chamar de uma inflação baixa. E uma inflação baixa, que já a teoria econômica quântica já provou, é uma desinflação alta e não é coisa agradável. Mas beleza. Agora, o que a gente precisa analisar, na verdade, é olhar para essa curva aqui, tá vendo como que ela é plana? O juro está fixado. Ele falou, o juro está fixado. Então ele está estável, ele não está mudando. Então essa curva ela está indicando ou inflação ou recessão. Só que você pode chamar essa curva plana como o limite superior da economia. Esse ponto 6 aqui. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 6. Tá vendo? Esse número aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Né? Essa parte aqui, o 6 igual o vetor 1 igual o vetor de onda. O que significa isso daí? Isso aqui significa que eu chamei de juro neutro fixado. Então, aonde o juro, você tem que ler essa curva, saber ler essa curva aqui, né? Juros da curva plana, e tá olhando para ela e fala, cara, essa curva ela tá dizendo, o juro não está mudando, ele está fixado. Então, como que você vai conectar essa curva de plana com o que o gráfico está mostrando? Com esse gráfico está mostrando aqui. Né? Aqui. Então, como que você vai ver? Você vai ver, tá vendo que ela está fixada? Então, aqui você vai chamar que é o limite superior da economia. Por quê? Onde você fixa a taxa de juro neutra. Porque eles ficam buscando fixar a taxa de juro neutra. O que significa fixar a taxa de juro neutra? Significa que você não tem mais variação do preço. Aonde a economia, né, vamos dizer assim, aonde a economia está funcionando bem, você não tem variação do preço, a inflação está estabilizada e, portanto, a desinflação está baixa. Mas a gente tem que entender que essa curva plana, ela funciona de verdade no limite superior da economia. Porque é nesse ponto aqui, 6, é onde está toda a estabilidade econômica. A inflação é alta, mas a desinflação é baixa, e você, uma taxa de juro baixa, né? Por isso que eles falam, toda economia forte tem uma baixa taxa de juro, toda economia forte tem uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. Então uma baixa taxa de juro, ela potencializa uma alta inflação. Então uma alta inflação é uma baixa desinflação. E por isso que você tem uma moeda forte, porque a desinflação é baixa. Você não tem variação do preço, a economia está estável, estabilizada. Você fixa a taxa de juro neutra nesse ponto. Então é como você, ó, por isso que eu estou considerando a curva plana, onde o juro não está fixado, ele não tem mais variação, justamente aqui, ó, nesse ponto aqui 6, ó, aqui em 6, no limite superior da economia, onde você fixa o juro neutro. Ele está fixado onde a economia funciona da melhor forma. Onde a economia funciona da melhor forma. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei esse detalhe aqui, ó. Que é justamente esse ponto aqui, 6. Aqui, o limite superior da economia. Agora, tem um outro lado que você pode entender também. Por isso que ele fala, a curva plana pode indicar, ele fala aqui, né? A curva plana pode indicar um cenário de transição econômica, inflação ou recessão. Beleza. Mas a própria curva plana, que ela tem a ver com isso, ela está indicando inflação alta ou recessão. Ou seja, ou a economia vai trabalhar no limite superior da economia ou no limite inferior da economia, certo? A curva plana, essa curva plana está dizendo isso. Ela pode indicar inflação alta ou recessão. Ok.
Então ela está dizendo, ou a economia trabalha no limite superior da economia ou no limite inferior da economia. Então é justamente isso. Então ela tende, como a economia, como o limite econômico, ele é estreito, veja que ele vai de 2 a 6%, gente. Então ele é um limite estreito. Então toda a economia, ela tende a viver numa recessão. Ela tende a viver numa recessão. Entendeu? Porque o limite econômico é estreito. Por isso que, então a curva plana, ela se encaixa nessa análise que eu estou falando. Então quando você fixa o juro neutro no limite superior da economia, onde a economia é melhor. Então ali está fixado, é como uma curva plana, o juro não está variando. Ele está fixado, onde a economia funciona da melhor forma. Mas não é que você fixou o juro na alta inflação, que você vai ter uma alta inflação. Então veja que muitas economias por aí, por exemplo a Europa, tem uma baixa inflação, a Europa tem uma baixa taxa de juro, mas a economia lá ela vive no limite inferior ao limite superior da economia de 6%. Igual a economia lá nos Estados Unidos. Tá? Tem uma baixa taxa de juro, mas a inflação ela é baixa, ou seja, como que vive numa recessão econômica, igual a Europa. A taxa de juros na Europa é baixa, mas a economia vive também numa recessão econômica. Por exemplo, o Japão também. Né? A taxa de juros está fixada, mas ela vive numa recessão. Né? No Japão, apesar de ter uma taxa de juros baixa, mas mesmo assim ela vive numa recessão. Então, você explica isso pela curva de juros, curva plana, tá? Pela curva plana aqui que você está vendo. Então a curva plana é como você olhar no limite superior aqui da economia. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, quando você aumenta a taxa de juros, você traz a inflação para baixo. Diminui a inflação. Aí você está estrangulando a economia, você está impedindo que as pessoas consumam o produto. Então, na verdade, você está forçando a barra. Em baixa inflação e alta taxa de juros, quando você faz isso, você está estrangulando a economia, você está forçando a barra. Entendeu? Na verdade, a economia, por isso que a economia você tem que jogar ela lá, baixa a taxa de juros, deixa ela lá trabalhar no limite superior dela, natural. Que você não estrangula a economia, mas ela pode ter picos de consumo, mas ela vai voltar para a recessão. Por quê? Porque o limite econômico é estreito. Então a ordem de entender a economia é essa que eu estou falando, que a teoria econômica quântica está mostrando para o mundo qual é a forma correta de você entender a economia, como você trabalhar, olhar para esse gráfico. Por isso que esse gráfico aí, novamente, a gente busca aqui, ó. Veja que o próprio conceito de curvas planas, os próprios conceitos de curvas de juros futuros, o próprio conceito de curva de juros futuros, é o que o gráfico está indicando. Quer ver? Novamente, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Por meio dela, ou seja, das curvas de juros futuros, você pode compreender melhor o que é possível esperar do mercado e da economia. Ou seja, por meio dela, qual? Por meio desse gráfico aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado. É por ele que você compreende de fato os efeitos da economia. Os efeitos da economia. Entendeu? Então, por isso, quando você cruza as informações, os conceitos que existem por aí, é uma confusão. O cara fala uma coisa, depois ele fala outra lá. Os conceitos de economia, em vários textos que você vê por aí. Então, veja que o próprio conceito de curva de juros futuros está justamente dizendo, ó, por meio dela, ou seja, das curvas de juros futuros, você pode compreender melhor o que é possível esperar do mercado e da economia. Justamente isso aí. Então, isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo? Vocês estão vendo o que é a teoria econômica quântica, cara? É um trem poderoso, mano. Tem que respeitar. Tem que respeitar o que essa teoria está dizendo. Entendeu? Então você vê, ó, curva normal, curva invertida, curva plana. Então, aqui, ó, deflação, esse lado aqui é a curva normal. A inflação é a curva invertida. E a curva plana, ela está aqui no limite superior da economia, que eu já disse aqui agora para vocês, onde você fixa a taxa de juro neutra, onde
você não tem mais a inflação é alta, mas a desinflação é baixa, você tem uma baixa taxa de juros, onde a economia é mais estável, onde a economia trabalha da melhor forma. Entendeu? Então, por que a curva plana pode indicar inflação ou recessão? Porque quando você baixa a taxa de juros, você pode potencializar uma alta inflação, que é uma baixa desinflação, mais um consumo, como também ela pode viver numa recessão econômica. Por quê? Porque o limite econômico ele é estreito, entendeu? O limite econômico ele é estreito de verdade. Então você está vendo, isso daqui que é interessante, né? Quando você fala que, na verdade, se você observar as economias que estão por aí, elas estão... Os dados econômicos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, eles confirmam a teoria econômica quântica. Confirma o que esse gráfico está dizendo. Mas eu falo, em economia, quanto menos você mexe nela, melhor é. Ela é um sistema que você mexeu no sistema, solta o sistema, deixa ele evoluir no tempo, que ele vai trabalhar sozinho. Entendeu? Por isso que, se você observar aqui na taxa de juros, aqui no centro do gráfico a taxa de juros, na verdade, você não pode estar baixando taxa de juros igual o Brasil. Em um ano baixou 2% só a taxa de juros. Você tem que dar um golpe rápido na taxa de juros, deixa ela baixar, porque você dá um golpe rápido, um golpe muito alto no sistema, ele vai chacoalhar, mas ele vai trabalhar, ele vai voltar, ele vai trabalhar sozinho e vai voltar para a sua posição natural que ele for. Então no Brasil não tem isso daí, né? Aqui no Brasil, para baixar a taxa de juros é a maior dificuldade, mas para aumentar é de um dia para o outro. Então, quer dizer, isso é o mau entendimento dos fundamentos de economia e, portanto, não entende de fato os efeitos da economia, por exemplo, quando você aumenta uma taxa de juros ou você abaixa uma taxa de juros. Não compreende a forma correta de entender os efeitos da economia. Então esse gráfico ele mostra a forma correta de você entender os efeitos da economia, porque isso é importante, você entender os efeitos, o que está acontecendo. Por que eu faço isso e dá aquilo? Não, porque os fundamentos da economia estão equivocados, então você não entende de fato os efeitos da economia. Aí acha que é uma coisa, acha que é outra. Né? Então, esse gráfico não tem como errar. Né? E como eles falam, essas taxas de juros futuros, eu estava esquecendo aqui, a taxa de juros futuros, qual a influência dessas curvas no investimento? Né? Qual a influência dessas curvas no investimento? Na prática, ela tende a causar mais impacto na renda fixa. Né? Então, veja que coisa interessante o que é esse gráfico. Que eu falo que toda a estabilidade econômica está no capital industrial. Mas qual é a influência dessas três curvas? Na prática, essas três curvas tendem a causar mais impacto na renda fixa, já que a rentabilidade das aplicações dessa classe depende mais intensamente da taxa de juros. Entendeu? Então, quem mais se favorece no entendimento dessas três curvas, tal, na análise dela, é justamente a renda fixa, né? Então você vê, mas eu falo onde está a renda fixa nesse gráfico, onde ela está? Ela está bem aqui, ó. Onde está a renda fixa? No zero aqui em cima, entendeu? Ela está aqui, ó, renda fixa, nesse vetor zero. Aqui em cima, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui está a renda fixa. Então, a teoria econômica é uma coisa extraordinária, gente. Entendeu? Ela tem que respeitar. Eu falo, cara, um conhecimento revelado não adianta bater de frente, que você não vence. Isso é as trevas querer sobrepor a teoria econômica quântica. Eu falo, ela está aberta aí para análise, mas era para análise, para aprofundar, mas eu falo, o desafio físico, matemático, economista, a tentar refutar essa teoria, o desafio. Não é arrogância minha, não, o desafio está aberto, o desafio, porque eles não vão conseguir refutar. Veja que as três curvas de juros futuros, que tem a ver justamente com renda fixa, quem tem mais interesse nessas curvas é justamente a renda fixa, e elas estão fortemente presentes aí nesse gráfico da lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. Falou, pessoal? Então, os fundamentos dos fundamentos. A teoria econômica quântica é o santo grau da economia. É o santo grau da economia. Entendeu? Obrigado.